Tem um livro que eu li há um tempo atrás, chamado A Arte da Sabedoria, de Baltasar Gracian. E eu vou ler aqui para vocês algumas das lições que eu achei as mais interessantes, que me chamaram a atenção num primeiro momento e eu marquei aqui. Então deixa eu ver aqui. Aqui já tem uma. Aqui, já quase no finalzinho do livro. Eu tava falando fora do microfone. Aqui tem uma já quase no finalzinho do livro, é a de número 49, que fala o seguinte, ó. Use... Deixa eu dobrar aqui. Dobrar aqui, senão me atrapalha. Use palavras de seda e suavidade de conduta. As lanças atravessam os corpos dos oponentes e as más palavras a alma. Uma boa parte faz que lhes ouçam bem as palavras, outras fazem que lhes ouçam bem a vida. A grande habilidade de viver consiste em saber vender o que se tira do ar ou do nada. A maioria dos problemas se resolve com palavras, e elas bastam para resolver qualquer dificuldade. Negocia-se de ar para ar, de palavra para palavra. O homem prudente cuida muito do relacionamento. Tenha sempre a sua boca cheia de palavras educadas, mesmo na necessidade de ser duro. Cuide das palavras, pois algumas malditas ficam cravadas para sempre no coração, e são como prego na madeira. Pode-se retirá-lo mais tarde, mas a marca deixada é difícil de apagar. E até com os inimigos, guarde este segredo. O que não puder fazer com amor, faça com astúcia. O melhor meio de mostrar-se no trabalho é como competente, firme, mas sempre aprazível, duro, mas justo, solícito, mas não cordato, arrogante, jamais. E essa é a lição de número 49. Eu acredito que ela é muito explicativa, ela é muito autoexplicativa, a gente não precisa ficar transcorrendo aqui, eu não vou falar as minhas impressões. As minhas impressões são um sentimento de concordar com tudo que foi dito aqui, e eu acho que eu não tenho que acrescentar muito. E a grande questão aqui, a grande chave de todo esse texto que eu li é justamente essa parte aqui. Cadê? Calma aí, deixa eu ver aqui. É essa aqui. Essa parte aqui é a grande chave dessa lição. Tenha sempre na sua boca cheia... tenha sempre a sua boca cheia de palavras educadas. Entendeu? Mesmo na necessidade de ser duro, cuide das palavras. É isso, cuide das palavras para que depois não se arrependa. Mas para que você tenha palavras, para que sejam ditas, para que você tenha palavras para dizer, no sentido de que você possa escolher palavras para dizer, você tem que ter um bom repertório. Para que mesmo no momento em que você tenha que ser um pouco mais duro, você possa escolher com sabedoria o que você vai dizer. Caso contrário, você pode implodir, sabe? Destruir, explodir mesmo algumas pontes que jamais serão reconstruídas. É isso. E aí fica a seu critério, porque eu sei que muita gente na prática entende isso aqui na prática como bobeira. Sabe, aquelas pessoas que, dane-se, eu falo o que eu quero, quando eu quero, pra quem eu quero. Não é, e na verdade não é. Isso não é uma verdade. Você não fala o que você quer. Você fala o que você consegue falar. Você fala até onde tua sabedoria vai, talvez às vezes até lugar nenhum. Você fala o que o teu repertório te permite.
Então, muitas vezes, você não sabe ser educado, cordial, sabe? Mesmo quando precisa ser duro. Muitas vezes, e tem muitas pessoas que são assim, elas só conseguem ser duras o tempo todo. O discurso é de ódio constante. E é isso, basicamente é isso. Vamos para outra lição aqui. Deixa eu ver. Eu vou escolher como eu falei anteriormente, acho que eu já havia marcado. Eu não vou escolher. Eu vou escolher talvez mais uma que eu marquei e aí eu escolho uma aleatória. Posso escolher uma aleatória e caso alguém queira alguma lição desse livro comentada, deixa aí nos comentários. Comenta de repente um número. Vou falar aqui para vocês, ó. Comenta um número até o número de 1, né? De 1 a 55. Que aí tem lição aqui pra gente falar a respeito. Bem, aqui tem duas. Aqui tem duas que eu havia marcado. Essa aqui é legal. Ó, número 10 e número 11 eu marquei. E eu já percebi aqui que a 10 é bem interessante. A 10 é assim, ó. Ajude compartilhando seus conhecimentos. É mais importante ensinar ao outro aquilo que ele não sabe do que recordar a alguém o que sabe. Uma vez terá de recordar e em outras ensinar. Muitos não fazem obras excelentes porque não sabem como, mas com sua ajuda e cuidado amistoso pode ajudá-los a alcançar seus objetivos. Uma das maiores vantagens de uma mente com sabedoria é conceber uma solução oportuna. A falta disso impede que muitas vezes consigamos alcançar as nossas metas. Dê luz para aquele que a possui e ilumine outro que dela necessita. Quem busca a solução que preste atenção. É importante que tenham essa habilidade. Os que querem ser ajudados. Convém a quem necessita de conhecimento mostrar disposição e humildade de pedir ajuda. E se necessita de mais, que peça mais ainda. Se lhe disserem que não, empregue sua destreza para que lhe digam sim. Na maioria das vezes, aquilo que não se conseguiu é porque sequer foi tentado. E mais uma vez eu repito, é uma lição, é um texto, acho que um pouquinho maior que o outro, que eu havia lido, mas é um texto muito autoexplicativo e tem essas chaves, né, que é ajudar sempre que puder, ajudar as pessoas, sobretudo, e é isso que eu acho muito interessante, sobretudo com conhecimento. Poucas pessoas querem, por mais que elas estejam interessadas ou tenham interesse numa área que você detém algum conhecimento, a maioria das pessoas não querem esse tipo de ajuda, elas querem coisas, para não dizer dinheiro. As pessoas querem algo, querem coisas que se possa tocar, elas querem coisas palpáveis, coisas tangíveis. Elas não querem uma ajuda intelectual, uma ajuda de sabedoria e de conhecimento. Lógico que não são todas, mas eu arrisco dizer a grande maioria não quer. Não querem uma ajuda intelectual. Não quer. Uma ajuda que muitas vezes vai ajudá-las a chegar no lugar que elas querem. Eu, por exemplo, posso dizer por mim mesmo, né? O que seria de mim se não fossem os livros? Porque todos os livros que eu já ganhei, ou os livros que eu já comprei, são livros de assuntos que eu tinha interesse naquele conhecimento. Sabe, de alguma forma eu tinha interesse naquele conhecimento. Às vezes você pode se aventurar numa nova leitura,
tem leituras que não são exatamente para busca de conhecimento específico. Por exemplo, quando você compra um romance, por exemplo. Mas no fim das contas, é uma leitura que vai te agregar, talvez algum conhecimento, mas sobretudo vai te agregar, como eu falei anteriormente, repertório. Você enriquece o teu vocabulário. E isso não tem preço. Isso não tem preço. O preço disso é o quê? R$ 39 que você pagou no livro? Que vai incrementar o teu vocabulário? É muito pequeno o preço, né? É um pequeno preço para uma coisa de valor muito, muito grande. E a chave final dessa lição é a frase de fechamento aqui que diz o seguinte, ó. Na maioria das vezes, percebam, não sou eu que estou dizendo, é o autor do livro. Na maioria das vezes, aquilo que não se conseguiu é porque sequer foi tentado. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem coisas que elas querem porque elas não tentaram. Elas não tentaram realizar, mas elas inventam mil desculpas. Ah, não é porque eu não tinha. Vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo básico. Estou gravando esse vídeo aqui agora. Aí tem muitas pessoas que têm vontade de gravar um vídeo para falar de alguma coisa. Ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Ah, eu não sei que assunto que eu vou trazer pro vídeo. Ah, não, mas eu não vou gravar porque eu não tenho uma câmera boa. Eu não tenho uma câmera boa para gravar. Qual é o conceito de câmera boa? O que é uma câmera boa? Eu tô gravando agora aqui no celular. Eu tô gravando no celular, ok. Tem uma imagem razoável. Tô gravando com esse microfone aqui. Mas eu poderia não estar gravando com o microfone. Se eu não tivesse o microfone, certamente não seria um impedimento para que eu gravasse. Eu simplesmente não usaria o microfone e me aproximaria um pouco mais do celular para que ficasse audível o áudio. Então é isso. Pare de ter medo de arriscar, fazer uma coisa que você deseja fazer. A gente está falando de coisas que agregam na sua vida, no teu conhecimento, que incrementam. Não estou falando de tolice. Não estou falando de coisas que ponham tua vida em risco. Estou falando de coisas para realizar. Coisas que podem te dar um retorno. Coisas que, se não for a curto prazo, a médio, a longo, que seja. Mas faça. E por fim, vamos escolher aquela lição aleatória aqui. Vou pensar aqui um número, deixa eu ver. 21. Pronto, número 21. Aqui. 21. Essa aqui não tá marcada, essa aqui eu não marquei. Vamos ver aqui. Dobrar aqui, vamos ver do que se trata. Essa lição fala o seguinte, ó. Essa aqui, pelo começo, eu acho que é uma questão de comportamento. Vamos ver, né? Tô julgando pelo começo da frase. Pelo começo do texto, na verdade. Faça como o camaleão. Comporte-se segundo a ocasião. As decisões que tomar ao governar devem depender de cada caso em particular. Acostume-se a querer apenas o possível. Os momentos de grande felicidade não são fáceis de conseguir. Não aplique demasiada teoria à sua vida. Isso o conduzirá a caminhar contra a virtude. Nem aplique leis muito exigentes ao amor, pois senão amanhã terá que beber a água que hoje rejeita. Existem pessoas tão contraditórias e impertinentes que pretendem ajustar as circunstâncias aos seus caprichos.
verdade, aos seus caprichos. O correto é o contrário. Adapte os caprichos às circunstâncias. Haja sempre como o sábio, que segue o conselho da prudência. Comporte-se a cada caso segundo manda a ocasião. Sem dúvida. Tem ali no comecinho tem umas coisas que eu acho que são para refletir. Elas num primeiro momento não chegam leve nos nossos ouvidos, mas por fim ele fecha a lição exatamente como começou e a gente entende bem o recado, né? Faça como o camaleão, comporte-se segundo a ocasião. Aí mais uma vez eu volto naquela pessoa que diz assim: ah, não, eu sou o que sou, nasci assim, vou morrer assim. Eu sou transparente, eu falo o que eu quero sem papas na língua. Essa pessoa vai longe? Existe algum ambiente que é favorável para essa pessoa? Só se for um ambiente muito pequeno, que ela tem ali poucos admiradores, ou poucas pessoas que dizem admirá-la. Porque uma pessoa que só faz o que quer, só fala o que quer, só se comporta como quer, não vai longe. Ela tem que se adaptar. Porque o mundo não gira em torno dela. Ela tem que se adaptar aos ambientes. Não são os ambientes que vão se adaptar a ela. E fim de papo. Acabou. E por fim, vou repetir aqui, ele fala o quê? Haja sempre como o sábio, que segue o conselho da prudência. Comporte-se a cada caso segundo manda a ocasião. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve, deixa o like, deixa um comentário. Comenta se quer mais lições desse livro, A Arte da Sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo.